Pastor Eronildes com a Igreja do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, meus irmãos, agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus. Veja, meus irmãos, vou falar nessa noite sobre como resgatar os valores morais e espirituais da família cristã nesse milênio. Leia, por gentileza, faz esse favor para mim, só o sumário. Mas olha só o conteúdo dessa apostila aqui, tá? Tem as considerações iniciais, instruções divinas, tá? Cuidado na decisão do casamento, como resgatar, que vai ser o assunto de hoje, né? Os valores espirituais da família cristã nesse século, preceitos de Deus para a família, preceitos de Deus para a esposa, preceitos de Deus para os maridos que não oram com as suas esposas, a intimidade dos cônjuges, os problemas da impotência, a santidade no matrimônio, conflitos no casamento, brigas entre marido e mulher, princípios para um casamento duradouro, os riscos do aconselhamento, aleluia, conjugal, pastoral ou psicólogo, né? Então, tudo isso está dentro disso aqui. E por último, então, uma reflexão sobre a questão do divórcio, tá? Então, é muito importante, irmãos, tá? O nosso pastor aqui, ele já foi lá para o Oriente Médio, ficou mais de 1 ano para lá, trabalhando, né? Então, tem muita bagagem, né, pastor? Nós ficamos muito felizes por Senhor, tá? Deus abençoe. Então, meus amados, a primeira leitura nossa está no livro do Gênesis. Faça uso da sua Bíblia, por favor. Capítulo 19. Primeiro ponto que deverá ser observado é a condição que estamos vivendo nesse século, no contexto da família cristã. Quero deixar claro aqui nesse estudo que é um condicional no contexto abrangente o desenvolvimento do comportamento nosso, cristãos, casados ou não. A matéria também tem muita coisa para pessoa solteira, que não há nenhuma insegurança no que diz respeito à manutenção dos preceitos de Deus. Então esse é o primeiro ponto que você deva considerar. Por quê? Porque Deus não mudou. Segundo lugar, a família é uma instituição divina, não é terrena. Muita gente fica perdido nisso aí. Veja que no início do livro do Gênesis, essa história é relatada com muita identificação. Deus fez o homem, em seguida fez a mulher. O desenvolvimento do comportamento deles, independente da queda, fique bem claro isso aí, deveria agradar ao Senhor continuamente, mas não foi isso que aconteceu. A igreja conhece toda a história e nós apresentamos para esse milênio uma extensão do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia diz. Tendo em vista Deus não mudar os seus preceitos, Ele não muda, então a igreja precisa entender de que forma, de que maneira nós, crentes, deveremos manter a nossa postura como família cristã diante de Deus. Então aqui na minha matéria, página 7, eu tenho lá, os valores espirituais da família cristã deverão ser respeitados pelas seguintes razões. Primeiro, compreenda que a família tem seus fundamentos estruturados nos valores espirituais
descritos na Bíblia, a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é incondicional. Estamos vivendo um milênio de muita liberdade cristã. Uma mistura de um evangelho que não tem suporte na Escritura, baseado em alguns que querem viver à sua maneira, da sua maneira. Tendo em vista essa inconsistência que não tem o aval de Deus, a família está passando por horas amargas. Não agora, mas quando você chegar na sua casa, entra lá no site do governo, vai lá na página do IBGE e veja nas igrejas evangélicas, não estou falando só das Assembleias de Deus, o índice de separação, o quanto que alcançou. É um vexame. Mas então o que está acontecendo? Está acontecendo que a teologia falsa está espalhada e alguns querem defendê-la. Exemplo, inversão de valores morais. Não representa nenhuma condição de segurança espiritual alguém que queira trazer a sua família assim, como uma lancha no oceano. De repente pode ter lá alguma coisa, um obstáculo, e aí o acidente será violento. E muitas famílias estão indo de água abaixo. Estou casado há 33 anos. Tinha um casal de filhos, perdi meu filho mais velho faz 1 ano. Ficou a minha filha. Os dois servindo ao Senhor desde que foram apresentados na igreja. E sempre converso com minha mulher na condição do reconhecimento da melhora da manutenção da nossa casa. É importante relatar aqui nesse estudo que as famílias, ao enfrentarem problemas, e todas têm, pastor, todas famílias têm problema. Se você não concordar, me perdoe, eu não aceito. Um teólogo alemão ensinava e falava: qual é o teu problema na sua família? Você tem um problema? Qual é ele? De onde ele veio? Porque quando surgem os problemas, e antes que gere conflitos conjugais que eu tenho na matéria, é importante que os cônjuges sentem frente a frente e se identifiquem. De onde é que veio o problema? Por acaso não. Então isso representa uma condição de avaliar isso aqui, Os fundamentos da família cristã estão fundamentados nos valores espirituais descritos na Bíblia. Isso é um indicador de que ao longo dos séculos, vamos ver a leitura já, Deus sempre está preservando aquelas mulheres, homens casados, que estão dentro da estrutura do respeito dos seus preceitos. O que é isso, pastor? Normas, mandamentos, regras que hoje no nosso século estão sendo esquecidas. Essa é a verdade. Senão não estaria acontecendo o que está. Isso, meus irmãos, é uma realidade.
Uma das irmãs faça a leitura em voz alta para mim, por favor, 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Uma das irmãs. Acompanharam aí? Paulo está falando com quem? Com quem que Paulo está falando? Timóteo. Quem foi Timóteo? Você lembra? Vamos ganhar tempo? A mãe era crente, nem vou dar o nome dela. A avó também era crente e ensinou esse moço a trilhar nos caminhos de Deus. Lembra-te do que aprendeste. Do resultado, meus irmãos, do que nós estamos vendo hoje, eu coloquei aqui na minha apostila, ó. Diante dessa leitura, guarde, é uma sequência, né? Nunca queira contestar esses princípios. Esse é o problema desta geração. O excesso de liberdade cristã nas igrejas está trazendo prejuízo no contexto espiritual e no matrimônio. Porque a partir do momento que eu passo a desenvolver um método de vida à minha maneira e não quero seguir os preceitos divinos, eu estou em conflito com a Escritura. Isso é beabá de Bíblia. Então está se ouvindo muito isso. Quer ver um exemplo? Casais que estão aí com 8, 10 meses de casado, 1 ano, ou quem sabe até 1 ano e meio. Gera um problema no desgaste da convivência, está bem novo, casaram há 1 ano e pouco. Ao invés de procurarem o pastor da igreja, eles não vão. Eles preferem, através das redes sociais, passar a enviar mensagem pelo Facebook, para amigos, para parentes, relacionando o assunto deles, quando isso não está certo. Eu tenho na matéria também o perigo do aconselhamento conjugal, pastoral e psicológico. Eu não sou neófito nem bobo, ignorante, não sou. Eu não sou contra meus irmãos formados em psicologia. Só que a psicologia, ela não adentra no âmago da questão do problema dos cônjuges. Duvido. Se tiver alguém formado em psicologia aí, né? Você me perdoe, não alcança. Na verdade, a palavra correta é plenitude, que está completo. Como é que eu te provo isso? Somente Deus conhece corações. Só Deus. Então aí apresenta uma situação de desequilíbrio. Aí eu coloco aqui, ó, último parágrafo desse primeiro item. A desobediência poderá, o verbo está no futuro, trazer resultados negativos. Isso é uma verdade, meus irmãos. Eu tenho um caso desse pertinho da minha casa, bem pertinho mesmo, questão de metros, 15 metros mais ou menos. Uma família que foi de água abaixo. Hoje, na Assembleia de Deus, hoje o pai vive desgostoso ao extremo. Os filhos estão levando, como se diz, está indo aí, e volta e meia ouve-se alguém tocar no assunto. Por que que aconteceu? Nós não somos juízes, nós somos pregadores. Todavia, alguém falhou. Alguém falhou. Então, meus irmãos, é o que estamos vivendo. Eu vim aqui dar um estudo, sou pastor professor pela misericórdia de Deus. Não é pregação evangelística, pregação amanhã lá no irmão Marcos, que eu nem conheço ele ainda. Então esse fator, a igreja de Cristo precisa assumir
o entendimento de que o sistema, sabe o que eu estou falando, né? Inclusive tem aí uma emissora bem destacada, que o papel deles parece que é de encomenda. O problema deles é só subestimar a família, denigrir. Questão de ética, eu não posso falar o nome, mas você, pegando a sua mente aí, dá para saber quem é. Então, como é que a igreja vai responder? Nós que somos casados, que temos filhos, como que a igreja vai responder? A igreja vai responder dando exemplo. Ou nós somos sal, ou somos luz. Porque a coisa está tão feia que eu vi, e eu não vejo isso na minha casa, não vejo mesmo, nem eu, nem minha mulher. Minha filha então nem tem tempo, né? O camarada lê lá em Tiago 3, diz que é pastor lá em São Paulo. Hoje tem pastores de todo lado, né, pastor? Veja o que ele estava ensinando. Ele lê em Tiago 3 e chega naquela parte que encontra, está no texto lá, que os demônios também creem em Deus, e chega a estremecer. Aí ele pega aquele versículo, sem nenhum contexto, que a Assembleia de Deus não aceita isso, e coloca na parede a condição da harmonia de alguns demônios com Deus. É um absurdo, meus irmãos. Isso é um absurdo. E pessoas olhando, admirando o homem, para trazer uma palavra relacionada à dificuldade no contexto familiar. Só o sangue do Cordeiro. Ora, queridos, por favor, eu estou pregando para uma igreja ensinada. Aonde é que a Bíblia diz que demônio é submisso a Deus? Aonde? Onde? O problema da crença deles está numa outra esfera. Lá com o gadareno, está lembrado lá o que falaram lá? Não nos perturbe fora do tempo. Então, nessa condição, para esse tempo que nós estamos vivendo, eu lhe dou um conselho como irmão. Nem vou colocar o meu título de pastor que Deus me deu pela graça dele. Filtre tudo com sua família do que você vê na sua casa. Outra coisa, você sabe quem é que está fazendo barbaridade aí com os casamentos? O doutor Facebook. Muita gente entra nas páginas sem saber quem é e pá, vai abrindo, vai compartilhando, tal. É um perigo, meus irmãos. É um perigo isso aí. Você fica exposto. Não, mas eu quis só ajudar e compartilhar. Não faça isso. São 2 toques na tela, já foi-se. E depois, para dar marcha ré, não consegue. Cruza os oceanos e vai para o mundo. Por isso que tem o nome Rede Mundial de Computadores. Então, do resultado, e para mim, para o segundo item, se alguém não obedece, e tem gente aí falando que não, que vai viver da sua maneira. Eu já vi isso em seminário. Depois que, quando é um seminário completo, que não é o caso aqui, estou muito agradecido por essa oportunidade. Seminário de 3 dias, a gente faz completo, vem as perguntas, nós liberamos. Eu não vou embora com minha mulher e deixar lá a dúvida, não, vem as perguntas, e nós já vimos muitas dessas perguntas, na condição de alguém defender o parecer correto, e um dos cônjuges falar assim, não, isso aí é besteira, nós estamos no século 21, mas a Bíblia não mudou. Está me ouvindo bem? O som está excelente. Vou repetir, a palavra de Deus não mudou.
E da condição da ação do inimigo, como é que ele faz? Vocês conhecem a história. Lá do comecinho, não precisa nem ir lá, vocês conhecem. Se esse resultado negativo não for reconhecido e, em segundo ponto, corrigido, vai trazer problema. Quem diz isso é a própria Bíblia. Ela diz que um abismo, quem me ajuda? Chama outro. Vamos para o segundo item. Lembre-se que a família deverá estar sempre unida. Junto, quem está com a apostila para me ajudar aí? Ao altar familiar. Guarde isso, meus irmãos. A família precisa de um suporte espiritual. E isso envolve um fator muito relevante, que se você não tiver disposição para manter, vai também trazer consequências ruins. O que é isso, pastor Onise? Chama-se convivência harmoniosa. Os cônjuges, independente dos problemas, e quem tem filhos adultos, devem se reunir para estar na presença de Deus na sua casa. Ah, pastor, mas está tão difícil, o tempo está corrido. Eu sei disso. Só que para Deus, quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o envolvimento você tem que espremer, nem que for um quarto de hora, 15 minutinhos para Deus na sua vida. Porque a partir do momento que a família se reúne, o chefe, o sacerdote, a mulher e os filhos, aí você tem uma estrutura divina. Deus está te vendo. E entenda que Deus vai honrar. Porque está escrito que Ele não é injusto. O que está acontecendo? Você está mantendo condições espirituais para a sua casa através das orações. Eu falei lá em Criciúma, alguém quer defender o problema dos programas de computador arrojado, sofisticado. Eu digo, meu irmão, pode ser o computador mais arrojado do mundo, o computador não fala com Deus. Quem fala com Deus é você. Nós é que falamos com Deus. Mas alguém está aí, né? Está perdido aí. E esse fator, meus irmãos, é de grande importância para que quando surgir algumas frestas, e elas não agendam, elas chegam igual paraquedas, você esteja amparado pela palavra e a graça divina. Porque Deus vai te honrar. Está sendo gravado o programa. Deus vai te honrar. Quer ver uma coisa? Vamos dar um pulinho no Gênesis 35? Vamos lá? Alguém me ajuda? Gênesis 35, versículo 2. Observe que numa família poderá, veja que eu estou sendo prudente, poderá ter, e isso acontece muito, eu conheço casos, de ter alguém que está no parentesco da própria família, mas não quer servir a Deus de jeito nenhum. Chama para orar, não, eu vou orar depois, mas depois não ora. Devocionais, não participa, diz que está sem tempo. E aí vai, e aquilo vai criando uma crosta, porque ela está ali, junto com aquela família que está lutando para servir a Deus. Aí alguém vem dizer, mas isso aí, pastor, é a parte, porque às vezes a pessoa nem está servindo a Deus. Olha lá, ó.
e a todos. Sobrou ninguém. Quem são os deuses estranhos hoje para nós no século 21? Quem são eles? É um problema sério, né? E envolve aqui também um outro fator que nós precisamos reconhecer. Muitos familiares estão sem tempo para Deus, pessoas nas igrejas. Eu não estou chamando de negligente nem de indolente, que as palavras são diferentes. Com certeza tem professor de português aí. Indolência é uma coisa, negligência é outra. Só que Deus não se agrada de nenhum dos dois. O que é o problema? Os crentes estão sem tempo para Deus porque a correria pela sobrevivência. Sai bem cedinho de casa, depois de trabalhar 8 horas, muitos não voltam para casa, vai para a faculdade secular, faculdade de teologia, outros trabalham em turnos, e o tempo está indo, Ele está pecando? De jeito nenhum. Ele está lutando pela sobrevivência e a manutenção da própria família. Eu conheço em São Paulo obreiro que levanta 4 horas da manhã em Osasco, que trabalha em São Bernardo do Campo. Eu conheço. Eu morei em São Paulo, minha mulher é de lá, nasceu lá. Prego muito lá, pela graça de Deus. Lá mesmo, na igreja do Belém, do pastor Wellington. E isso, meus irmãos, representa uma situação que é muito ruim. Porque a partir do momento que não dermos tempo para Deus, e no envolvimento da família, a convivência harmoniosa depende disso, para que quando os problemas baterem, chegar à sua porta, você tenha recursos, respaldo, e olhar para o céu e falar: Senhor, sou eu e minha casa que estamos aqui clamando. Você acha que Deus não vai honrar isso? Deus vai honrar. É um resultado que precisa ser avaliado para os nossos dias. Nesse desenvolvimento e da correria do século 21, muitos ficam assim. Mas é necessário que haja um entendimento da separação do tempo. O altar do crente na sua casa. Você chega lá no livro de Juízes, não vamos fazer leitura. Deus convoca Gideão, diz assim: olha, o altar que seu pai edificou, você vai derrubar. Derruba, sacrifica os bois e faça um altar para mim. Gideão atendeu. Livro de Juízes, e Deus o honrou. Hoje, as famílias precisam zerar altares que não são estruturados na posição divina e que está dentro de algumas casas. Aí você vê na sua mente, porque é tão sério esse assunto, que Deus continua falando ainda, Deus ainda fala por sonhos e visões. Não é muito frequente, mas Deus fala. Principalmente quando Deus quer fazer um concerto completo. Só haverá concerto completo se o altar de Deus estiver edificado. Isso envolve renúncia, obediência, e falar: Senhor, estou aqui, sou teu servo, sou tua serva, quero
fazer o melhor. Aí eu termino esse item dizendo: envolvida a família no encontro de afeto, convivência harmoniosa, que já falamos. E se há problemas de pessoas que não estão dentro de um padrão equilibrado na própria família, é necessário que haja um acerto, né? Para não trazer aquele desgaste de quando alguém fala: olha, vamos nos reunir, aí fulano vai estar, ele não está nem aí com nada, não, mas deixa que venha, mas passe para frente, para a pessoa reconhecer de fato qual é o seu papel, o papel de servir. Terceiro lugar, meus irmãos, um assunto que devido à correria do dia a dia está em falta, terceiro item aí desse estudo, eu digo aqui, ó, lembre-se de fortalecer, quem me ajuda? Canais de comunicação familiar. Você está observando uma coisa, e cada dia aumenta mais? Quase que não há fala no presencial, é tudo, quem me ajuda? No dedinho, o celular. Mas pastor, você é contra? Não sou neófito, ignorante, bobo. Eu estou referindo às coisas que precisam ser faladas frente a frente. Toda família precisa. Estou casado há 33 anos. Ora, filho trabalha num horário, a filha em outro horário, o pai também em outro horário. Mas pastor, tem São Paulo está cheio disso. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, conheço tudo isso aí. Já preguei lá em várias igrejas. Chegamos numa época que a mulher passou a ser provedora. Você pode dizer amém? Ou alguém discorda? Discordam? Quantas mulheres estão trabalhando para ajudar a receita da casa, que eu conheço? Várias. Inclusive algumas ganhando mais que o marido. E aí vem o problema da comunicação que não fecha. Às vezes um assunto que a família tem que decidir em semanas. E devido isso aqui, ó, não há comunicação. Olha, aquele negócio que você falou vir na quarta, sexta-feira eu vou ver. Vou ver. Não disse que vai resolver. Mas é um assunto em pauta que precisa a família decidir. E por aí vai, meus irmãos. Então, aí lá na folga do almoço, lá vem uma mensagem. Olha, sobre aquele assunto lá, eu tive vendo tal. Nós precisamos consultar fulano de tal. Mas por quê? E os membros da família não sentam para averiguar o problema. Tem um pastor amigo meu lá em Curitiba, advogado, ele diz: ó, Ironides, esse pecado eu não levo para Deus. Se eu fosse atender pedido de divórcio que toca no meu celular de crentes, eu estava rico. Mas não faço. Pastor advogado. Sabe por quê? Aqui, ó. Na falta de comunicação, guarde bem isso. Está sendo gravado aí, ó. Algum problema, às vezes uma coisinha simples que poderia ser resolvida num espaço de meia hora, frente a frente os cônjuges, se tiver filhos adultos, devem participar. Mas aí entra não aqui, ó, não. Ó, onde membros possam compartilhar seus ideais, suas dúvidas, bem como projetos futuros. Toda a família passa aqui. Não tem família estagnada.
é uma ascensão. E às vezes essa falta de comunicação em alguns lugares parte do próprio sacerdote. Ele é fechado, extremo. Eu tenho na matéria, no estudo, 10 tipos de maridos. O primeiro da lista é o marido ditador. Não ouve ninguém e quer fazer tudo sozinho. Sabe o que vai dar? Problema. E ainda acha que está certo. Dá murro na mesa, diz que está escrito que ele é o chefe, que ele é o cabeça. Eu já vi isso por aí nas minhas andanças. Alguém mandando bilhete para cá, quando termina o seminário. Olha, pastor, lá em casa, tal, estou casado há tantos anos, tal. É isso. O que é a mulher? Ela não é adjutora? Não está escrito escrava. Você não acha isso na Bíblia. E o resultado, para esse século que está muito difícil, a condição da submissão da mulher cristã, que em alguns lugares aí estão falando que nem pode falar mais, chegamos a esse ponto. Mas por que a mulher casada cristã, ela é submissa ao marido? Porque ela conhece a palavra. Só isso. Se há e tem maridos que trabalham numa condição insegura em relação à sua mulher e que ela fica aborrecida, muitas suportam. Eu conheço casos, eu conheço no Paraná, de tempo e tempo e tempo. Mas lá em São Paulo, teve um caso lá, minha mulher não está aqui, mas interessante, aquela irmã e o marido, um cargo no ministério que eu não vou falar. Ela disse assim, só que eu falei que eu estou dando um tempo. E aí, como é que vai fazer? Ou seja, limite. Por falta de comunicação, entendimento, reconhecer que a mulher não é mais uma na casa, ela faz parte da casa. Eu fui aluno de uma escola bíblica em Curitiba no ano 2006. Um professor estava ensinando, eu estava lá sentadinho, igual os senhores aí ouvindo. Aí ele falou assim, olha irmãos, era na área da família, lembro disso como hoje. Eu quero aproveitar aqui e dizer que para o ministério ser bem sucedido, porque a mulher é 50% do ministério do marido, o pastor da igreja levantou na hora e disse, não, me perdoe. O senhor me perdoa? Vou ter que defender aqui, ela não é 50%, ela é 100% ministério do marido. Por que eu estou aqui na tribuna? Porque eu tenho uma mulher que honra o meu casamento. Então não é 50%, ela é 100%. Vamos para frente? Em quarto lugar, lembre-se de fortalecer as disciplinas da vida cristã, aonde? Na sua família. Nós não temos nada com os outros, é na nossa. O problema é lá na minha casa. À minha esquerda tem um irmão da congregação cristã e à minha direita tem um ímpio brabo que bateu tanto na mulher que separou. Então alguém chegou, pastor, o senhor como pastor aí está bem muro a muro, o senhor não vai intervir? Eu digo, eu não vou de jeito nenhum. Mas nem pense. O que eu vou chegar e tocar a campainha da casa de um ímpio que espancou a mulher até vir o divórcio? Eu não. O problema meu é na minha casa. Por isso que Josué diz, eu e a minha casa, não está a casa dos outros. Serviremos ao Senhor. Então esse fato aí, disciplina. Por exemplo, quem é a primeira da lista aí? Quem? Está aí na Bíblia, está na apostila. Quem é? Oração. Vamos ser sinceros? É fácil orar, meus irmãos? Não, vamos ser sinceros, não é. Oração você tem que separar tempo
pedir para que Deus lhe traga entendimento, porque você vai ter que ficar um bom tempo lá, orações prolongadas, um dia com Deus, orações nas madrugadas que ainda está escasso, mas tem muita gente que ora, tem ainda muitos crentes que oram nas madrugadas. Então isso vai trazer um benefício muito grande, porque Deus está olhando. É uma coisa que eu não gosto do termo coincidência nas coisas de Deus, mas o hino dessa noite aqui foi isso. Deus olha do céu, vê a terra, se inclina, vê o céu, não passa nada desapercebido, está na Escritura. Então você acha que alguém que programa um período de oração que vai abrir às 0h e vai parar às 2 da manhã, Deus não vai honrar isso, meus irmãos? E muito. Aí o que acontece? Vai afugentar todas as setas malignas que estão rondando a tua família. Porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Oração, muito difícil orar. Aí em seguida vem quem me ajuda? A adoração. Todavia, é importante que nós apresentemos isso aqui nesse estudo dessa noite, que a adoração ela fica numa condição independente. O que é isso, pastor? Coração doído, situações adversas, você está passando no deserto, Deus não falou o tempo que a cortina vai fechar, mas você está lá, adorando. Você não está orando, você está adorando. E Deus está dizendo, continue. A adoração agrada ao Senhor. Não levante, continue. Porque a partir da hora que você desenvolve a condição de adorar, o próprio Deus já interfere naquilo que você está com o coração tão doído, às vezes até ferido. Deus, Ele é especialista em ler corações. Mas é preciso que nós adoremos ao Senhor. Depois vem leitura diária. Olha o termo que eu coloquei aqui. Mas pastor, não tem jeito. Tem. Mesmo que for antes de você dormir, pelo menos 4, 5 versículos. Não deixe o dia virar. Acabou o dia, você está cansado, chegou a noite, está no lado do seu leito para dormir. Pegue a tua Bíblia. Minha mulher faz isso todas as noites. Às vezes eu estou lá no meu escritório, que Deus já... Quantas vezes eu já orei de madrugada e Deus não deixou eu ir para a cama? Quantas? Ele é testemunho que eu estou falando aqui. Então isso ajuda o crente, porque a leitura bíblica, a Bíblia aberta, é Deus falando contigo. Mas se quer ficar em aberto. Agora vem um que muitos gostam. Eu não tenho esse ministério e admiro muito. O que vem em seguida? Louvor. É lindo, né? Muito lindo. Experimente, faz uma programação no seu celular com hinos no hebraico, dos salmos. Eu faço isso, ó. E apresente lá para o Senhor. O céu vai se abrir. Você será visitado, a irmã será visitada. Porque o Espírito Santo se alegra. E Ele está contigo. É Ele que te fortalece. Não tem super crente. O Espírito Santo habita em ti exatamente para isso e em mim. Para nos orientar, falar conosco. Porque Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E quando você está ali envolvido no louvor, alguns são até renovados no Espírito Santo e falam em mistérios com Deus. Deverá ser compartilhado constantemente
Me ajude aí o restinho. Nos períodos devocionais. Mas tem crente lá em Curitiba, um testemunho bonito. O período de almoço dele era curto, muito curto, trabalhar na cidade industrial, lá em Curitiba, é onde estavam as maiores empresas, e ele no banheiro lá, para não ficar exposto, fazia lá uma apresentação rápida e se alegrava diante do Senhor. Porque não importa o local, importa o que está no teu coração, na tua alma, o desejo de você apresentar. Queridos, o tempo está parando parar. Em quinto lugar, lembrarmos de que nesse século todos nós devemos ter o máximo de cuidado com o uso, me ajude, as redes sociais. Aí eu digo, há benefícios? É claro que há. A internet está na nossa casa, na secretaria das igrejas, está para todo lado. O problema é o mau uso. O grande perigo de quando este meio de comunicação é usado em sentido oposto e na condição da preservação dos preceitos de Deus, comparando com a inversão de valores morais deste milênio, a igreja não poderá jamais aceitar essas mazelas. Exemplo, pastor, exemplo. Lá no nosso campo de trabalho aconteceu um negócio desse. Namoro virtual. Que coisa, né, irmãos? Um vexame. Mas aconteceu. Aconteceu e foi liberado para verem toda a programação daquele computador. Eu não vou nem relatar para a igreja que não carece. Paulo manda reter o que é bom. E aí, meus irmãos, o que acontece? Essas pessoas que estão usando a internet de forma errada, porque uma pessoa casada, ela precisa conscientizar de duas coisas. Primeiro, a preservação da identidade da sua família com Deus, e em segundo lugar, a condição dele ou dela, porque a salvação é, quem me ajuda? Individual. Marido não vai dar conta da esposa e nem esposa de marido. Alguém não aceitou essa palavra quando eu falei aí numa escola bíblica e bateu forte dizendo: olha, pastor, eu não sei, o meu parecer está um pouco diferente, porque está escrito que marido e mulher é uma só carne. Eu digo, no contexto salvífico, a pessoa está misturando as coisas. Salvífico, salvação, as digitais não são iguais. A alma da minha mulher não é a minha, nem a minha é dela. Então, ela está nessas confusão aí, certo? Então, disso aqui, se alguém deixa um espaço aberto para o inimigo dentro da sua própria casa entrar em sites perniciosos que ele jamais deveria ter aberto, foi o argumento lá do cidadão, mas eu abri só para ver. Abriu para ver e não conseguiu sair. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. É sujo. Estão lembrados lá da passagem de Judas? Lembram lá? O problema do corpo de Moisés lá? O arcanjo é o anjo de hierarquia maior no céu. Ele não pleiteou ele, diz: o Senhor te repreenda. Só que tem um detalhe, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. O contexto ali não é só material, ajuda pobre, andarilho, isso aí é bom e eu também faço. Mas o contexto ali também é espiritual. Eu não posso sentar na frente do computador na minha casa para ver coisas que estão desagradando os olhos do Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus está à procura
dos fiéis da terra. Aqui eu termino. Não tem crente perfeito, pastor perfeito, mas a família cristã tem um guia chamado Bíblia. E se nós mantivermos o que Deus pede aqui, com certeza seremos isentos de mazelas e maldades que Satanás lança. E nesses dias a gente vê muita coisa, muitas lágrimas já vi nessas minhas andanças. Estou terminando. Tive há 4 anos atrás no estado do Piauí com minha mulher fazendo um seminário, e uma senhora de 22 anos veio nos procurar ali no final. Ela quase não falava de tanto choro, aquela mulher estava angustiada. Problema na casa com o marido. Aí eu não sou menino, falei para ela: vou orar por a senhora, mas procure o seu pastor, passe isso para o seu pastor, ele não pode ficar indiferente disso. E depois Deus colocou as mãos. O homem generalizado, homem e mulher, todos nós temos nossas falhas. Todavia, a Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pode tirar. Vamos orar por bondade. Agora aí no seu lugar, você vai apresentar nessa oração alguém que você conheça, pode ser da sua família ou não, que não esteja em bons lençóis. Você ouviu alguma coisa, você ouviu falar. Nós não criticamos, nós não trazemos avaliações independente de circunstância negativa, mas nós cremos num Deus que trabalha para aquele que espera nele. Está escrito. Então apresente, fale daquela pessoa. Quem sabe você conhece alguém que está com o coração doído, ferido, mas Deus tem uma saída. Feche os olhos. Soberano Deus, tua igreja reuniu-se aqui nessa noite. Ó Deus, nós ouvimos aqui os louvores. Ó Deus, o Senhor está presente aqui. E em seguida, meu Pai, foi ministrada a tua palavra. Nós não contamos aqui historinha de jornal, que foi pregada a tua palavra. E eu lhe peço agora em nome de Jesus, visita as famílias aqui representadas, Senhor, meus irmãos e irmãs, maridos e esposas que estão aqui, meu Pai, filhos também. Ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor vai afastando todo o mal, toda seta maligna contra as famílias, Senhor, vai fazendo cair por terra, porque o Senhor é maior do que aquele que está no mundo, meu Deus, e nós cremos na intervenção divina. A família é instituição tua, o Senhor vela, o Senhor cuida, abençoa, meu Pai, os meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. É a minha oração humildemente, no nome bendito de Jesus. Amém, amém. Digam todos amém.